Durante as entrevistas, o Lucas e Felipe, vocês sentiram medo de algum cara? Esse cara, aquele mano, ele vai sacar uma arma, vai matar todo mundo. É porque você aqui. tá num ambiente muito hostil, né? Um ambiente de guerra. Você tá num país em guerra, né? Vários momentos. Vocês olhavam e você falava, mano, esse árabe aqui, ele vai se explodir aqui, malandro. Cara, não, pra caramba. Essa do cara que era terrorista, e aí tinha tido uma mudança no meio da história e tal, e ele, obviamente, ficou como um traidor, né? E aí ele foi contando no meio da entrevista, no início ele não tava meio que assim, aterrizando, assim, no que tava acontecendo ali. Nós tava num bar fechado, assim, que a gente pegou o cara todo espiado, não falava onde ele tava e tal, o cara todo um protocolo de segurança. E aí, no meio da entrevista, a gente gravando ali, tinha uma tensão no ar, mas ele começa a relatar as vezes que tentaram matar ele, que explodiram o carro dele, que ele não pode andar de carro, os caras estão sempre atrás dele, não sei o que. Então, eu me falei, cara, a gente tá com esse cara aqui, velho. Cara, e é bem assim, ele fica assim, ó, porque agora eles ficam toda hora tentando me matar, botaram uma bomba no meu carro, não sei o quê, eu não posso dizer onde é que eu tô, porque não sei o quê, e a gente tá aqui. E às vezes ele se empolgava na resposta, botava o dedo na minha cara, eu tava numa mesa de bar com ele, aí ele começava a responder, botava o dedo na minha cara, assim, ficava gritando comigo. Então, uma experiência muito diferente. Eu né? passava a entrevista inteira olhando pra lugares onde eu poderia me jogar se entrasse alguém. Fez a tua rota de fuga. Isso, ali. Cara, eu pensei em 4 planos, assim, e ficava com isso na cabeça. Mas no fundo a gente fez esse trabalho, eu concordo que ele é muito chocante, ele é muito pesado. Muito, cara. Os relatos. É que é difícil de falar, Os relatos cara. das pessoas que estavam lá na rave, aquela loirinha lá que mesmo, perdeu o namorado. É difícil, cara. Muito pesado. Tu sai meio traumatizado do negócio, essa que é a verdade, assim. Tipo, eu vejo que a gente tenta falar, assim, dar uma embargada, não sai, assim, porque esses dias eu tava vendo umas fotos dos bastidores, assim, da gente... Cara, era um empilhamento de coisa pesada, cara. Até onde pode ir a maldade humana, na banalização do mal, da coisa... Cara, e teve um dia que a gente viu os vídeos também do 7 de outubro muito mais explícitos do que circula na internet, porque tem um vídeo que tem lá, que eles usavam GoPro e tal, os caras que fizeram o atentado. Sim. E tá tudo filmado, são quase 50 minutos de vídeo, sem blur, sem nada. Tiveram cara, imagens num que nível vocês... de gore, assim, cara. Isso que eu ia falar. Tiveram imagens que vocês falaram assim, ó... Tinha coisa que não dava pra olhar. Vocês tinham imagem forte, mas falando, não vamos colocar isso, senão vai... Só o que Cara, tinha. deixa eu contar uma coisa pra vocês. Depois em off você mostra. Eu vou contar uma coisa em primeira mão pra dar o corte pra vocês, então, que é real. O filme é a versão mais leve do que a gente podia fazer. Com certeza. Em todos os sentidos. Tudo. A escolha de entrevistados, a escolha de depoimentos, as frases, as imagens. Ele é a versão assim, ó, nós vamos mostrar como o Oriente Médio pensa sem botar o cara em crise de pânico. Porque se a gente fosse, cara, me dá um pouco mais eu quero mais disso aqui, dava pra fazer um negócio que, sei lá, era tipo versão proibidão, assim, sabe? Sim. Vai ter o Ferrugem Cante daqui a pouco, né? Com imagens... Não, cara, mas não dá, cara. Não dá, acredita em mim, não dá. Aí é inaceitável. Aí é o tipo de coisa que tu fica tão na dúvida sobre responsabilidade, digamos... E depois que viu, não dá pra desver, né? Não estragou. Cara, pra ter uma noção, um militar que nos mostrou um monte de imagens lá dentro do exército mesmo, né? A gente foi lá um dia em visita pra coletar material, essas coisas todas, explica pros caras e tal, né? Assina um contrato. A nossa reação vendo o filme foi tão louca que o cara tirou uma foto nossa. Aí tem uma foto minha e do Felipe. Cara, eu nem sabia que a gente tava assim. Cara, a gente tá vermelho, cara. Com a mão na cara, não querendo olhar pro negócio. Porque, cara, decapitação com enxada. Vai muito longe isso. Barbárie, né? Vai muito longe isso. Nem vale listar. Vai muito longe isso. E aí depois tu vai olhar, aí fala assim, caramba, a gente tá falando do exército de Israel, não sei o quê. Claro, eles fazem isso aí pra te chocar. Cara, tu vai olhar o material de Gaza também, cara. É muito chocante. Cara, a gente tem um trecho no filme que a gente botou pra sentir mesmo, né? Que é depois que os caras atacam Gaza, tem um trecho que o cara tira o corpo de uma criança do meio dos escombros, é um corpo mole, é uma cena muito... É uma cena muito ruim. Cara, pra tu achar esse material, o tipo de material que tu fica recebendo, o tipo de coisa que tu fica vendo, o que o Felipe falou, tu não consegue desver. Então teve madrugadas que a gente passava algumas horas olhando footage, que a gente chama, né? Material. E tu falava assim, meu Deus, cara, isso tá estragando a nossa cabeça, entende? Então foi muito pesada a sensação, cara. Foi muito pesada. É até hoje. Não, eu posso imaginar. E aí, depois que vocês lançaram o documentário, veio uma matéria, eu não lembro qual foi o jornal, mas sim. Começou a acusar a Brasil Paralelo, claro,
né? A audiência já manda direto pra mim. Tudo que sai da Brasil Paralelo já mandam pra mim. Aí assim, ó, Gabriel, aqui, ó. Brasil Paralelo é acusada de vilanizar os palestinos. E agora é o momento que vocês têm pra trazer essa resposta sobre essa acusação desse veículo. Cara, tem um monte de palestino no filme. Tem um monte de muçulmano no filme, que não é palestino. Tem muçulmano que tá contra Israel, tem muçulmano que tá a favor de Israel, tem muçulmano que é mais cuidadoso. O próprio filho do Hamas, ele é um cara que trabalhou para Israel muito tempo. Sim. Mas a conclusão dele, para quem olha no final do filme, não é uma conclusão de pró-Israel, é uma conclusão meio... Cara, isso aqui é uma situação muito complexa. Eu acho que o aprendizado, às vezes a gente não pode trazer a lógica Israel, guerra no Oriente Médio, pra lógica Fla-Flu aqui, que é muito... Cara, é muito irresponsável. É muito irresponsável. E eu acho que esse tipo de análise, é uma coluna de opinião, eu sei que tu tá falando, é um pouco nessa lógica, entendeu? De olha, os caras olham lá... Tanto que a gente não quis entrar na política de Israel, no sentido de... Eu não quero defender Bibi Netanyahu, que é o primeiro-ministro lá, que é um cara de direita, os caras odeiam e tal. Em Israel, um monte de gente odeia, um monte de gente aprova, a gente não sabe porra nenhuma do cara, a verdade é essa, tá? E sim, ele é autor de várias decisões, isso a gente coloca lá no filme, mas a gente não quer entrar no mérito de, tipo, certo e errado, porque a gente quer olhar o fenômeno, né? Não quer defender política nisso aí. E o cara traz isso pro Fla-Flu. Cara, ninguém que a gente conversou, tirando... Outra coisa que eu vou contar aqui. Todo mundo que a gente pergunta, a gente provocou muito essas coisas das mortes dos inocentes, das mortes das crianças, porque no 7 de outubro foi uma coisa horrorosa. Foi horroroso, cara. Foi horroroso, tá? E aí isso meio que criou um clima cultural em Israel de justificar um contra-ataque, porque tinha que acabar... É uma longa história, né? Não começa no 7 de outubro e tal, mas criou um clima político para justificar uma ação muito pesada contra o Hamas. É guerra. Não é uma arma, não é um campo de paintball, né? Entra 5 adversários, 5 aliados e a gente vê quem se elimina. Não é. Vale tudo dos dois lados. Não vale tudo, tô exagerando, tá? É uma hipérbole, mas não vale tudo, de fato. Mas o fato vale mais do que a gente gostaria dos dois lados. Quando tu pergunta isso pras pessoas, como é que os caras se sentem, né? A gente conversou com pessoas ligadas ao alto comando lá, entrevistou. Como é que tu lida com isso? A maioria fala assim, não, ninguém é a favor de morrer inocente, né? Mas não é essa a questão, tu tem que ver estrategicamente como é que funciona e tal, explica que toda guerra é assim, não é só essa, infelizmente, né? Quem defendeu mais isso, cara, são pessoas que são traumatizadas com a própria ideia da Palestina, gente que saiu de Gaza e porque sofreu lá, eles têm uma visão de mundo um pouco mais bélica, menos integrada na ordem democrática global. Acho que esse é o jeito correto de falar. A democracia, o modo ocidental, é menos integrado para eles. Então eles não conhecem o ambiente de debate público que às vezes está acontecendo quando fala com alguém de Israel, que sabe que pega mal uma opinião, entendeu? E aí o cara dá uma opinião mais incisiva, opinião que a gente nem levou pro filme. Porque a gente pensa, puxa, esse cara vindo de um contexto que dá uma opinião muito radical, tipo o cara fala assim, cara, Israel tinha que pegar e matar todo mundo que tá lá. A gente fala, cara, vamos tentar analisar o contexto. Esse cara tá muito traumatizado, ele vem de uma cultura que não conhece nem um pouco esse debate de paz, de democracia. Não vamos botar isso aqui no filme porque é muito louco, entendeu? Mas a gente ouve isso, escuta isso lá. Escuta de pessoas da Palestina que, cara, tem que acabar com Israel, entendeu? Nós não vamos perdoar vocês, que Deus se vingue de vocês, etc e tal. Pessoas que perdem os filhos, pessoas que se dizem inocentes, mas o filme não tem nada a ver com vilanizar muçulmano, nem palestino, nem nada. Tanto que, se você olhar com atenção o filme, tem diversos muçulmanos no filme, tem palestinos que são israelenses, então é uma coisa complexa, porque na final das contas isso se trata mais de uma identificação com um determinado território do que propriamente uma nacionalidade, uma etnia, uma coisa complexa, como que isso se divide. A gente faz um pouco de retrospectiva histórica, embora a gente não fique entrando nessa coisa de que veio antes, o ovo ou galinha e tal, né? Mas, enfim, a gente traz pessoas com opiniões divergentes, a gente traz pessoas que são muçulmanos e lutam do lado de Israel, a gente traz pessoas que são muçulmanos e falam, olha, eu sou muçulmano, eu li o Alcorão não sei quantas vezes, não tem nada lá que esteja justificando esse tipo de coisa que o Hamas fez, o Hamas não é o Islã, então, tipo, tem esse tipo de diferenciação, e ele não faz de maneira nenhuma uma generalização,
em relação ao que aconteceu no 7 de outubro, o que acontece com algumas facções terroristas em torno de Israel, com o que propõe o islamismo enquanto religião. Esclarece que os países são diferentes entre si e tal. Faz uma distinção, fala que é uma minoria, não dá para saber quanto % que se envolve com esse tipo de questão. Inclusive, em alguns momentos, a gente até, sendo bem honesto, a gente fez um esforço grande para tentar deixar claro essa distinção e não criar um tipo de generalização, porque a gente sabe que as pessoas tendem... Pra mim fica muito claro. E as pessoas geralmente tendem a querer fazer um maniqueísmo, os vilões contra os Sim. mocinhos e tal, e querer generalizar, botar tudo dentro de um grupo e tal, né? Cara, a gente tomou muito cuidado para não fazer isso. A gente olhou com o material com muita atenção para tentar... Obviamente, nós não vamos inventar coisa que não foi dita, não tem texto nosso lá, tem só o que as pessoas falaram. O documentário é uma constante costura das entrevistas, não tem a nossa voz. Mas a gente fez uma curadoria com cuidado para tentar deixar clara essa diferenciação. Em alguns pontos, a gente não conseguiu deixar mais claro, porque de fato a gente não achou. Quando a gente tem algumas questões com atentados depois no Ocidente, com toda essa imigração islâmica e tudo mais, na Europa, etc. A gente, cara, é importante deixar claro primeiro, não são todos os imigrantes islâmicos que fazem parte dessa corrente mais radical, que tem um projeto de poder. A maioria é gente comum que só está procurando um lugar melhor para viver. Essa que é a verdade, como todo imigrante em qualquer lugar do mundo. Mas, obviamente, existem grupos organizados, militarizados, intencionados, etc. Não tem como saber o percentual. E a gente procurou muito declarações de muçulmanos, sejam eles no Ocidente ou mesmo no Oriente Médio, por exemplo, falando contra o que o Hamas fez no 7 de outubro, a gente em vídeo não encontrou. Essa que é a verdade. De Pode ser que autoridades. tenha. De autoridades. Pessoas. A gente não encontrou, cara. A gente olhou, a gente varreu a internet em tudo que a gente podia, a gente não encontrou. E ao mesmo tempo a gente sabe, olha como é complexo. Tá, mas se não encontrou, por que não generalizou? Porque poderia dizer, então vocês estão passando pano pros caras. Sim. Não, cara, é porque é mais complexo. Às vezes o cara, ele é contra, mas por geopolítica Não pode, não pode se manifestar. falar. Sim. Não, entende? Tem um jogo ali muito complexo no Oriente Médio acontecendo o tempo inteiro, que o cara, ele prefere agir nos bastidores pra ser contra. Por exemplo, aqui, de novo, não tem nossa voz lá no documentário, mas uma coisa que parece que existe, né? Pô, parece que tem toda uma complexidade ali com a Arábia Saudita, que é muito... Agora que a gente estava lá em Israel, a Arábia Saudita tinha proibido o discurso pró-Palestina. A gente foi agora... Existe toda uma tese que o 7 de outubro foi impulsionado por um acordo que a Arábia Saudita iria assinar com os Estados Unidos, que ia criar uma espécie de cooperação e paz, aliança dos dois países. Então, o 7 de outubro é uma reação a isso. Então, existem vários sinais que indicam que tem várias dissidências em relação a isso. Mas você não encontra, por estratégia geopolítica e tudo mais, você não encontra isso em material. Então, não tem como você colocar mais... E acho que um fato concreto, para não ficar só dando opinião de livro, digamos assim, agora a gente estava lá estreando o filme no Israel, e enquanto a gente estava lá, a Arábia Saudita jogou uma proibição para não poder fazer discurso de pregação da ideia de Palestina dentro da Arábia Saudita. Claro, eles jogam desse jeito, né? Proíbem, assim, é um jeito, outra cultura, tá? Mas o ponto isso já mostra que existe uma preocupação dos sauditas de, cara, a gente não pode ser visto como aliado disso. Só que na hora H tu não vai... A gente tentou algumas entrevistas, teve entrevista em país nosso que foi parar na mão do rei, cara. No sentido de, tipo... Cara, isso é um ponto importante. A gente conseguiu, a gente tem registrado isso, cara. Tem entrevista nossa que assim, vamos fazer, a gente conseguiu os caras em alguns... Eu não vou dar o país aqui, só se um dia juridicamente a gente precisar entregar, né? Porque sei lá com o que a gente tá. Mas, é sério, juro. Podemos fazer, vamos ver, porque tinha uns contatos em comum, né? Sim. Beleza, vamos fazer. Sobe a questão pra mão do rei. Ah, muito legal, bacana, mas, cara, não é o momento. Não é o momento. Então, tá muito complexo. Então não pode generalizar, mas ao mesmo tempo não existe um material que seria o melhor de todos, assim, pra tu falar assim, tá claro. Mas os caras fazem distinção o tempo inteiro e tal. Se tu vê um filme... sabendo de... Cara, os entrevistados não sabem quem é o Brasil Paralelo. Sim. Eles não sabem que o Brasil tem uma polarização de direita e esquerda. Eles não estão jogando esse... Não tá no mapa, entendeu? Eles estão falando do problema deles, cara. Tu querer nacionalizar esse problema e dizer que é sobre a tua ideia de direita e de esquerda é muito diferente do que a gente controla, completamente. entendeu? É que não faz nem sentido na cabeça deles isso.